Eu sei que eu tô sumida, mas tanta coisa aconteceu. Teve a mudança do apartamento, teve muito trabalho, teve uma fase que eu passei também bem difícil, meio, não vou dizer exatamente depressiva, mas eu passei por uma fase complicadinha e também tive um esgotamento da minha criatividade. Eu tô sentindo que agora é que eu tô conseguindo voltar a me conectar com o meu eu criativo, sabe? Voltar a me conectar com o trabalho, com os vídeos. Então, por que não voltar com esse canal também? Tô aqui, como sempre, bebendo meu café. Pelo menos isso não mudou, né? Eu tô lendo a saga de Trono de Vidro e eu tô já no 7º livro. São 8 livros. Já li bastante. E eu tô bem no finalzinho, ó. Já tô em 90% dele. Faltam só alguns capítulos. E ontem eu simplesmente, eu me desidratei de tanto chorar. Eu chorei muito. Eu chorei muito, gente. Eu postei um vídeo lá no meu Instagram de livros, que caso vocês não saibam, agora eu tenho um Instagram pra poder falar de livros, que eu amo. E eu realmente, esse ano eu falei que eu ia voltar a ler mais, eu queria voltar a ter esse hobby na minha vida. Eu nunca parei de ler, eu sempre gostei muito de ler, eu li muito na adolescência, até os meus 18, 20 anos, que foi quando eu comecei a prestar vestibular. E aí eu parei de ler livros por prazer, né, por hobby, e comecei a ler livros por obrigação. Então começou a ficar um pouco mais enfadonho, e nessa época eu acabei parando um pouquinho de ler. Mas eu nunca parei completamente, eu tava lendo menos, mas eu tava lendo. Eu li o ano passado, tava lendo a saga dos Bridgertons, que eu postava até lá no Instagram contando um pouquinho. Eu ainda tô no 6º livro, eu preciso terminar Bridgertons, inclusive. Vai sair a temporada nova em janeiro, eu tô muito animada. Eu também li Cleópatra e Frankenstein. Esse ano eu li Tudo que Deixamos Inacabados, eu li mais um livro dos Bridgertons, eu tinha lido outro que eu li esse ano, que eu não gostei muito. Qual que era? Esqueci o nome agora. Ai, não lembro, mas enfim. Aí agora, da metade do ano pra cá, eu realmente engatei na leitura de novo e é algo que eu tenho amado fazer. Tanto que eu criei um Instagram, né, pra isso. Eu criei uma rede social só pra poder falar sobre isso. Pra vocês também lá no meu ASMR não ficarem de saco cheio de tanto me ouvir falar sobre livro. E essa saga aqui que eu tô lendo, que é Torre do Alvorecer, né, que é de Trono de Vidro, ela tá simplesmente destruindo o meu psicológico. Destruindo o meu psicológico. Vocês não estão entendendo. Tô traumatizada. Eu não quero nem começar a ler logo o último livro, porque eu sei que ele é muito pior. Todo mundo tá me falando isso. Quando você for ler o último livro, você vai sofrer muito. Tá todo mundo me falando isso. Eu fico, como é que é possível? Como é que é possível sofrer mais do que eu já tô sofrendo, entendeu? Eu não sei como é que é possível. E aí, como eu tô com um pouco de medo de começar o último livro, eu vou terminar esse aqui hoje, porque esse aqui eu sei que ele já é mais felizinho, né? O final é mais ok. E aí depois eu quero ler o 2º livro de Maxton Hall, que é Salve-nos, se eu não me engano, ou Salve-se. É um dos dois, não lembro. Porque vai sair a 2ª temporada de Maxton Hall lá na Prime. E eu assisti a primeira, eu amei. Eu li o primeiro livro também, amei. Então eu quero ler um livro bem, sabe, mamão com açúcar, assim. Um livro de romance, adolescente, fofinho, pra eu ficar, ai, que bonitinho, a vida é tão boa. E um adendo pra mostrar o meu Kindle. Muito bonitinho, né? Eu coloquei esse pop socket aqui. Uma Sony Angel, que é falsificado. Esses penduricados aqui, que é da Hello Kitty. E esse daqui também, que é de tampar. Ah, é pra não entrar poeira, sabe? E é também da Hello Kitty. Da turma da Hello Kitty, né, no caso. É. Meu xodózinho esse Kindle. E assim que eu terminar, eu vou lá arrumar todas as coisas, me arrumar pra gravar vídeo. Hoje tem uma obra que tá tendo aqui no apartamento de cima. Tá assim, mais de 1 hora esse batuque nesse apartamento. Eu tô usando essa niacinamida até ela acabar. Porque assim, completamente fissurada. Só tem um restinho, mas eu vou usar até o finalzinho. Esse ácido hialurônico aqui da Boticário também é maravilhoso, que eu tô completamente obcecada por ele. E ele também tá no finalzinho. Ai, que barulho insuportável, meu Deus. Eu vou aqui agora fazer uma make bem básica. Eu vou gravar, geralmente aqui nesse apartamento eu gravo na hora do almoço. Porque graças a Deus aqui eles fazem horário de almoço do meio-dia até 1. E aí não pode fazer barulho. E aí esse é o horário que eu tento gravar. Então agora são 11 horas da manhã. Inclusive terminei o livro. Muito bom. Muito bom. É um final realmente que é feliz, assim, eu diria. Mais tranquilo.
apesar de ter acontecido bastante coisa, mas é bem bom, gostei bastante. Uma coisa que eu adoro fazer enquanto eu tô me maquiando é ficar assistindo YouTube. Às vezes eu assisto vlog, às vezes eu assisto vídeo reflexivo, às vezes eu assisto vídeo de comédia, mas um canal que eu sou completamente fissurada e obcecada é o canal do Matheus, do Matando Matheus a Grito, e o outro que é dele, do Igor, Gigo, e do Gigo. Eu amo assistir o canal dele, gente. Eu morro, eu me mato de rir. E aí eu descobri um canal recentemente que é muito bom, que é esse aqui. Ele reage a alguns filmes, principalmente animações, que é o canal do Marco. Nossa, é muito bom, eu fico morrendo de rir. Eu amo os vídeos que ele reage aos filmes da Barbie. Que nem ele diz, Absolute Cinema. Já tô aqui maquiada, pronta pra gravar, mas ainda tá tendo barulho, porque ainda são 11h15, né? Então vou aqui arrumar o cenário e preparar as coisinhas que eu vou usar pro vídeo e depois gravar, quando parar a obra. Decidi que eu vou gravar nesse cenário aqui de trás e vou usar a queridinha de vocês, a nossa modelo. Já separei as coisas. Hoje eu quis trazer bastante itens de madeira, porque eu tava com vontade. Me deu saudade de gravar com coisinhas de madeira. Inclusive é uma coisa que eu queria saber de vocês. Se vocês gostariam de ver um vídeo no canal só com itens de madeira. Então eu faria skincare, cuidado de cabelo, tava pensando em alguma coisa assim. E aí eu usaria somente coisinhas de madeira e colocaria um sonzinho, talvez layered sounds, no fundo, né, na edição. Eu acho que seria uma coisa interessante pra gente fazer. Tava ali assistindo Capitudes porque eu adoro os vlogs dela, os vlogs de leitura, Eu adoro os vlogs dela no geral, nem precisa ser somente de leitura. Eu comprei esse pincelzinho aqui porque ele traz um som tão satisfatório pro ASMR. Ai, delicinha. Então eu separei aqui todas as coisinhas, já deixei tudo ajeitadinho. Vou só colocar agora a posição das câmeras, pegar meu cartão de memória, posicionar as luzes e aí deixar tudo pronto, porque eu vou almoçar e depois gravar. Yes, perfeito. 11h36, e aí eu vou agora almoçar, porque eu tô morrendo de fome. Eu acordei cedo hoje, então a minha barriga já tá bem vazia. Terminei de almoçar, e agora tô aqui já ajeitando toda a iluminação. Eu quero deixar a iluminação roxa, aqui pro fundinho assim. Essa daqui eu quero deixar ela no laranjinha, bem aqui pertinho de mim. E essa outra aqui do lado, também perto assim. Acredito que dessa forma aqui vai ficar bonito. Eu vou ligar uma aqui no cantinho também. Tentar ligar. Aí, não dá muita diferença, mas já ajuda. Vou só colocar uns acessórios agora e bora gravar. Tô aqui em ação. Oi. Oi. Tudo bem? Quanto tempo? Você tava fazendo um tratamento capilar comigo, né? Sim, eu me lembro. Eu nunca esqueço dos meus pacientes. Eu não uso esse crop na vida real, tá bom? Esse cropped aqui, eu não gosto dele, não uso ele na vida real fora do ASMR, mas ele fica bonitinho pra gravar daqui pra cima. Mas eu não uso ele na vida real, porque ele é extremamente curto. Ele me deixa desconfortável, então eu já vou até trocar de roupa. Eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto muito. Tive que ligar lá na portaria pra fazer uma reclamação. Nunca tinha feito isso, do tempo que eu tô morando aqui, parece que é só eu resolver gravar vlog que aí as coisas acontecem. Mas eu comecei a gravar o vídeo e o pessoal, os pedreiros que tá fazendo obra aqui no apartamento de cima, eles não estavam parando o barulho, eles não estavam respeitando o horário do silêncio, que é do meio-dia a 1. E aí eu tive que ligar lá na portaria. Perguntei, o horário de silêncio tá valendo, né? Do meio-dia a 1? Aí eles falaram que sim, que tava valendo. Aí eu falei, então é porque o pessoal aqui de cima não tá respeitando, eles estão continuando fazendo barulho. Aí ele disse que ia pedir pro zelador ir lá. E realmente eles pararam, então eu acho que o zelador foi lá. Ai, gente, eu me sinto mal de ter que fazer esse tipo de coisa. Só que se o condomínio tem um horário de silêncio e os prestadores de serviço, eles sabem disso. Porque aqui é bem regradinho mesmo, sabe? Graças a Deus. Eles sabem disso, mas
eles estavam fazendo barulho, só que menos. Tipo assim, estavam tentando passar despercebido, sabe? Só que como eu trabalho com ASMR, não tem como passar despercebido, porque o meu microfone, ele capta os sons. Então não tava dando realmente pra gravar. Agora eu vou só aqui arrumar a bagunça, né? As coisinhas da gravação. E vou começar a editar esse vlog. Esse vídeo, né? Eu quero tentar colocar ele hoje já no YouTube. Eu preciso também passar um pano na casa, porque a Phoebe, a minha cachorra, ela tá no cio. O primeiro cio dela, ela tem 10 meses. E, além dela tá no cio, né? Além não, nossa, o que eu tava falando? E como ela tá no cio, apesar dela já tá no finalzinho, minha casa, né? Vocês já viram uma cachorra no cio? Pois é, fica bem sujo. Tô aqui lavando as coisas que eu usei pro vídeo. Eu preciso agora fazer uma trança no cabelo dela, porque eu tô guardando as minhas bonecas com tranças, porque aí os cabelos não ficam tão enosados, porque senão é um caos. Caso vocês não saibam, eu tenho péssimos dotes com cabelo. E isso aqui é o máximo que eu consigo fazer de uma trança. De todos os dias que eu tinha pra começar a gravar um vlog, justo o dia que eu escolhi, eles não param de batucar. Então eu acho que eu vou adiar esse vlog, vou terminar ele aqui e começar ele à noite de novo, continuar e amanhã voltar com um pouquinho mais de conteúdo pra vocês, porque não tá dando. Foi com uma memória, sumiu todas as coisas da minha cabeça. Eu não lembro. Aparentemente, os pedreiros pararam de fazer barulho, então, se tudo der certo aqui, né, eu vou conseguir continuar gravando. Agora já são 3h30. 5 horas eu tenho terapia e 7 horas eu tenho aula de inglês. Eu comecei aula de inglês agora, tô fazendo toda segunda-feira com o pessoal do Afora Idiomas, que eu amo eles, sempre quis fazer aula com eles. E a Vi, que é a minha professora, que ela é uma das fundadoras do Afora, junto com o Pedro. E eles têm vários professores, mas quem tá lecionando a aula para mim e para minha turma é a Vicky. Eu preciso agora fazer o meu prep pack. E aí, como a aula é hoje, já era pra eu ter feito isso, né? Mas eu procrastinei, então vou fazer isso agora. Ela deixa sempre, antes da nossa aula, um prep pack, que é pra preparar a gente pra próxima aula. Na última aula a gente estava falando sobre comidas, e agora deixa eu ver o que é que ela preparou pra gente. Working with the text. Try to use the words in class. A gente tem que ler esse texto aqui. Be polite and don't eat it first. The art of sending food back at restaurants. Quando que a gente acha que é aceitável devolver um prato de um restaurante, né? Isso já aconteceu comigo, foi uma situação bem constrangedora. Pelo jeito, eu vou ter que contar isso na sala de aula. Então é isso que eu tenho que fazer. Vai ficar bem corridinho, porque eu tenho terapia, inglês e eu preciso lavar meu cabelo depois que eu terminar a aula de inglês, umas 8 horas. Então, hoje vai ser meio corridinho. Mas é isso, tô terminando aqui de editar o vídeo agora, e depois eu tenho que editar o vídeo curto, que vai pras outras redes sociais. E depois quero começar a ler, se der tempo, Maxton Hall. E hoje eu não fui pra academia. Tudo bem, você? Sim, tô de volta. Tô mais tranquila. Foram 20 dias, Foi muito gostoso. Nossa, foi muito gostoso mesmo. A gente conversou muito, comeu bastante, passeamos. Inclusive, uma coisa bem legal, eu voltei de avião, né? E eu voltei sozinha. E foi a primeira vez que eu não senti medo andando de avião. Que eu fiquei completamente tranquila, não tive crise de ansiedade. Eu sou uma péssima vlogger, porque eu esqueci que eu tava gravando vlog. Bom dia. Hoje é outro dia, e depois que eu terminei a terapia, eu simplesmente esqueci que eu tava gravando vlog. Eu acho que eu fiquei tão focada em tudo que eu falei na terapia, que passou assim na minha cabeça, sabe?
Mas eu vou contextualizar o que eu fiz ontem. Eu acho que eu li tipo uma meia horinha. E aí eu fui pra aula de inglês. Foi super gostoso a aula de inglês. Depois comi uma jantinha. O Nando pediu lamen pra mim. Então, delicinha. Tomei um banho e fiquei lendo. Essa foi a minha noite. Fiquei lendo a noite toda. Assim, né? O quanto deu da noite, né? Porque eu terminei a aula de inglês já era umas 8h15, 8h10. Aí eu só tomei um banho, jantei. E aí fui ler. Eu já tô na página 120. É bem curtinho esse livro, gente. Bem curtinho mesmo. Até agora eu dou uma nota 2,5, sabe? 2, talvez. 2 estrelas. Achei bem ruim. Tô achando bem ruim. Não lembrava do primeiro livro ter sido tão ruim. Não sei. Espero que a série não seja tão ruim. Mas talvez eu esteja ainda muito focada em Tog e não consiga desfocar e apreciar outros livros. Mas eu achei a escrita bem ruim. Tô achando a escrita bem ruim mesmo. A autora, não sei, a leitura não é fluida. Você não consegue aquela fluidez na história. Você não consegue imaginar 100% das coisas. Assim, uma escrita um pouquinho mais pobre. Eu tenho a impressão que ela coloca um ponto a cada 5, 6 palavras. E ela quase não usa vírgula. É uma coisa que me incomoda muito porque eu tenho a impressão que eu não tô lendo um negócio contínuo, uma ação contínua. Eu tenho a impressão que fica pausando, sabe? Dando tranco a história. Então, não gostei. Não tô gostando muito. Mas, de qualquer forma, amanhã eu volto a ler Trono de Vidro, Reino de Cinzas. Vou enfrentar esse calhamaço e vou enfrentar essa tristeza. Preciso me preparar. E agora, enquanto isso, né, tô aqui tomando meu café da manhã. São 8 horas da manhã. Vou ler um pouquinho e tomar um cafezinho. Bem gostoso. Hoje é quarta-feira e ontem eu quase não gravei nada pra vocês, mas eu fui no dentista e eu fiz tanta coisa ontem, gente, que assim, eu só parei mesmo umas 8 da noite. Mas foi coisa assim de casa, sabe? Resolver BO de casa, fazer comida. Agora, acabei de acordar, tirei as trancinhas, porque eu tô finalizando meu cabelo com trancinhas à noite antes de dormir. E aí ele fica assim, todo onduladinho. Eu gosto de deixar aqui essa parte da franja um pouquinho mais ondulada. Então eu vou usar o meu Triondas. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, porque ele fica bem assim, ó. Se essa pontinha aqui ficou um pouquinho mais, sabe, reta, eu dou só uma chuchada com Triondas. E essa parte aqui também eu gosto de fazer bem pouquinho, só pra raiz ficar com um pouco mais de volume. Mas é assim que eu tô fazendo o meu cabelo ultimamente. Ele fica bem duro, assim, quando eu acordo, porque eu finalizo ele com um creminho, né, pra cabelo cacheado que tá ali no banheiro. Cabelo ondulado, quer dizer. E aí eu finalizo também com esse mousse, que é um mousse pra cabelo cacheado. E aí eu faço assim, bastante. Depois eu faço uma trancinha. Então ele fica cheio de produto, tá? Com o cabelo bem durinho. E aí, conforme vai passando um pouquinho as horas, vai passando o dia, ele vai soltando. Mas aí isso aqui dura 4 dias, se eu quiser. Se eu quiser ficar 3 dias sem lavar meu cabelo, eu fico. E uma coisa que me ajuda muito quando eu não lavo o cabelo é esse shampoozinho aqui que é a seco, né, da Rica. Então eu passo na minha raiz pra não ficar com a raiz tão suja, né. O Triondas, pra quem não sabe, é só você colocar, posicionar ele assim, uns 10 segundinhos. Olha só como já tá a diferença, tá vendo? Combina muito mais com o cabelo. E eu gosto de pegar essas partes bem aqui do meio. São partes aleatórias. Eu faço umas 4 partes assim do cabelo. E faço aqui também só pra dar um volume na raiz, porque a minha raiz é bem lisinha. Tá vendo? Ó como é que fica. Aqui atrás também, um pouquinho. Minha raiz já ficou um pouquinho mais ondulada. Aí agora eu só vou pegar essa pontinha minha aqui, que sobrou. Acho que é só ela mesmo que tá mais lisinha. Só um pouquinho, só pra ela dar uma leve onduladinha. Essa daqui também.
E pronto. Eu gosto de vir também com esse spray aqui. Passo bem de longe. Aí agora eu vou vir com o olhinho, cadê? Pronto. Venho com esse olhinho aqui, que é da Braé, se eu não me engano. É. Passo um pumpzinho só. E aí eu amasso um pouquinho o cabelo. Só pra tirar, sabe, o durinho do creme, o durinho do mousse. E aí ele solta bem o cabelo e fica bem onduladinho, bonito, sabe? E olha só como é que fica. Não sei vocês. Eu gosto. Aí agora eu tô aqui tomando meu café da manhã, são 8 horas da manhã, tá bem cedo. E eu comecei a ler o último livro de Trono de Vidro, que é, assim, um calhamaço. O tamanho desse livro, gente, tem 1050 páginas, se eu não me engano. E eu já li 80. Eu já tô até triste. Eu li 80 páginas, ontem à noite eu fiquei lendo antes de dormir. Comecei a ler, acho que era umas 8 e pouquinho. Chorei um monte já ontem. Eu tava no 3º capítulo e eu já tava chorando muito. Eu não tô preparada pra esse livro. Tchim, tchim. Eu tô aqui agora fazendo a comidinha das cachorras. Tô preparando aqui. E eu faço um patezinho sempre pra elas, que ele tá aqui, ó. Eu ensinei a fazer esse patê, que é super saudável e faz super bem pra articulação deles. Eu ensinei a fazer lá no Instagram. Eu deixei salvo nos meus destaques de receitinhas. As meninas aqui em casa, elas amam. Amam, amam, amam. Inclusive a Phoebe tá aqui, ó. Esperando, né, filha? Olha só. Ok. Tive que colocar um moletomzinho aqui com calça, porque tá um frio aqui em casa. Na rua nem tá frio, tá sol aqui, dá pra ver. Mas em casa eu tô assim, eu fico muito frio. E eu tava agora trabalhando no computador, acabei nem filmando. E vou fazer um almocinho. Preciso passar uma make, porque hoje eu pretendo... Porque hoje eu pretendo gravar uns 3 reels. Agora à tarde, né? E aí, esses são os meus planos pra hoje. Eu estava com muita fome e eu resolvi pedir uma marmita, porque eu tava com vontade de comer feijoada. E aí hoje é quarta-feira, então é dia de feijoadinha, né, nos restaurantes. Aí chegou minha marmitinha agora, já é 1 da tarde, tô almoçando um pouquinho tarde hoje. Na verdade é horário normal, né, que eu almoço. Vou comer um pouquinho e depois gravar vídeo. Tô aqui gravando nesse cenário, porque me deu vontade. Eu acho que eu nunca tinha gravado pra nenhuma rede social aqui nesse cenário. E aí, como me deu uma vontadezinha, eu falei, por que não? Vou agora beber uma aguinha. Já estamos na quinta-feira. Meu Deus, a semana tá passando muito rápido. E eu tô aqui já preparando tudo para gravar. Já são quase 11 horas. 10h40. Então já tô deixando aqui. Hoje eu vou gravar com o microfone Zoom. Faz muito tempo que eu não gravo com ele. Eu acho que desde que eu mudei pra esse apartamento, eu não gravei com ele ainda. Então vai ser a primeira vez que eu vou estrear ele aqui no apartamento. E aí hoje eu vou fazer tudo com objeto de madeira. Vou fazer um vídeo inteiro somente com objetos de madeira. Eu acho que vou fazer skincare com objeto de madeira. Então aqui eu tenho, dentro dessa caixinha, todos os meus skincare, meus produtinhos de skincare que são de madeirinha. Tem esses daqui, essas máscaras, que elas são de felpo. Olha só esse espelhinho. Coisa mais fofa.
Então aí tô aqui agora separando as coisinhas que eu vou usar. Esse aqui não abre, né? É uma pena. Isso aqui eu acho que é uma faixinha pro cabelo, se eu não me engano. E agora eu vou lá fazer minha maquiagem.